Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está no livro do profeta Amós, no capítulo 1 até o capítulo 3. E o tema do nosso devocional é: não tem como pecar e ficar sem consequências. Nosso texto base está em Amós 3, do versículo 2 ao 4 e o versículo 7, que diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, tanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Muito bem, eu quero comentar aqui, queridos, de forma bem pontual com você, é o seguinte: o profeta Amós, ele vai ser levantado para declarar as punições, declarar juízo e as ameaças contra as nações ao redor de Israel e também contra Israel e contra Judá. Então esse profeta, ele vai profetizar tanto em Israel, reino do norte, quanto no reino do sul, reino de Judá. Então tem um ponto interessante que ele vai fazer uma denúncia das falhas do povo. Ele vai denunciar a hipocrisia religiosa, ele vai declarar as injustiças sociais, ele vai declarar os pecados de moralidade entre os povos. E ele aqui no capítulo 3, entre os povos e também entre o povo de Israel também, tá? Entre ambos, né? Então, aqui nós vamos ter uma situação no qual no capítulo 3 do nosso devocional, ele vai dizer: olha, eu vou punir vocês por causa das vossas iniquidades. E a prova que ele traria juízo, ele fala: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Ele começa a fazer uma comparação na lógica humana, dizendo assim: olha, o leão ele só ruge no bosque se tiver uma presa ali, ele não vai ficar rugindo à toa. Então, ele fala assim, que se existe uma lógica humana para as coisas no natural, existe uma lógica também espiritual no que diz respeito às coisas de Deus. Então, ou seja, a consequência que ele fala assim, né, da punição, e vos punirei por todas as vossas iniquidades, ele fala assim: olha, tudo que vocês vão colher e vocês vão perceber isso, nada mais é do que uma consequência dos seus pecados. E ele vai, inclusive, dizer que isso vai ser uma prova porque ele está antecipando isso através da vida do seu profeta. Antes de Deus executar juízo, ele está revelando ao seu profeta para anunciar. Agora, uma coisa para nós pensarmos aqui, queridos, assim, no nosso devocional, é o seguinte: eu entendo que a nossa dificuldade, trazendo para a nossa vida, é a nossa relutância em nos analisar todos os dias, sabe? Nas coisas mais simples, nós temos essa dificuldade de analisar. Tem coisas, com certeza, queridos, que nós estamos colhendo, que são frutos das nossas desobediências, são frutos da nossa iniquidade. Se nós analisarmos a nossa vida com muita honestidade, né, nós vamos perceber isso, que a colheita no qual nós passamos, a colheita no qual nós enfrentamos, né, assim, que nós vivemos hoje, as nossas colheitas, e até coisas difíceis que passamos, ela de alguma forma ela é fruto das nossas teimosias, das nossas rebeldias. Agora, o mais interessante de tudo isso também é que Deus, ele permite tudo isso exatamente para que nós venhamos nos arrepender. Mas lá na frente, amanhã nós vamos falar no livro de Amós, que Deus vai preparar um remédio para isso, que é o arrependimento. Quando nós não reconhecemos as nossas falhas, nós não fazemos essa análise, o porquê estamos passando por certas situações, Deus levanta alguém para confrontar. E os verdadeiros profetas, queridos, é aqueles que confrontam o nosso pecado. Quando nós perdemos o senso de arrependimento, Deus vai levantar pessoas para nos confrontar. Por isso que os nossos líderes são usados por Deus para nos confrontar, porque se nós confrontássemos a nós mesmos, Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, se nós conseguíssemos e se nós trabalhássemos em nós, nos confrontar, a autoconfrontação, Deus não precisaria levantar profetas, nós não seríamos condenados com esse mundo. Mas porquanto nós perdemos essa capacidade ou não temos a humildade de fazer isso, Deus vai levantar os seus profetas. Não porque Deus é mau ou porque Deus quer simplesmente nos constranger, mas é para que nós não venhamos nos perder em nossos pecados. Muitas vezes nós somos como filhos rebeldes e não temos controle. A gente vai vivendo e fazendo o que dá na cabeça, né? Então eu concluo dizendo essa
promessa, né, essa profecia, esse confronto que nós vamos ver aqui no livro de Amós, é para denunciar que o pecado tem consequências e que viriam consequências duras e amargas. Não tem como, queridos, alguém viver pecando, viver errando e achar que vai colher coisas boas. Não tem como, não tem como. Existe uma lógica humana, né, para aquilo que acontece. Se essa lógica humana ela funciona, quanto mais, queridos, quanto mais para as coisas espirituais, né? Por exemplo, ele fala bem assim, ó, versículo 6 do capítulo 3, ó, tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Então, assim, ele fala aqui ainda no versículo de número 5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Então, assim, se para as lógicas humanas, porque acontece no nosso dia a dia, existe uma lógica, né, nas coisas humanas, quanto mais para as coisas de Deus, nas coisas espirituais. Então, é mais ou menos assim, né? Alguém não passará pelo fogo sem se queimar? Então, é mais ou menos esse ditado que nós falamos. Então, assim, se existe uma lógica para as coisas humanas, quanto mais para as coisas de Deus. Então, o profeta aqui vem alertando para isso, que todo pecado tem as devidas consequências. Pense nisso.